Olá, meus amigos. Vamos lá estudar um pouquinho sobre as regiões do Brasil, as diversidades culturais e étnicas das regiões, porque vocês já estão estudando essas regiões há um tempo. Aí vocês viram que quando a gente fala sobre as pessoas que começaram a morar no nosso país, a gente sabe que elas influenciaram o nosso país. As pessoas, os costumes, as comidas, a arquitetura, não é? Então, a gente viu o nosso país todo com todos esses estados. Olha, e eu peguei e desenhei com força aqui cada uma das regiões. Elas são divididas pelos pontos cardeais mesmo, olha. No sul, fica no sul mesmo. Aqui, olha, o centro-oeste, no centro do país, a oeste. Aqui é o sudeste, aqui é o nordeste e aqui é a região norte. Então, não é fácil? Olha, vocês vão pegar no mapa de vocês da apostila e fazer esse desenho também. Vai ter essa divisão também. Olha lá. Vamos lá na região norte, na região nordeste. Olhe bem. Quando o Cabral chegou, ele aportou aqui, em Porto Seguro. Logo, essa foi a região que mais recebeu os imigrantes europeus no início da colonização. Hoje, a gente vê esse censo aqui, olha, censo que é a medida de todas as pessoas que tem naquela região. Há um órgão federal que faz esse censo, essa medida. E aí, eles falaram que lá em 2018, que teve esse censo, 11% são negros, 25% brancos e 63% pardos. Essa região foi a que mais recebeu escravos para trabalhar. Aqui tinha as canas de açúcar, aqui houve a exploração primeira de toda a floresta tropical que existia aqui, que era a Mata Atlântica. A Mata Atlântica vinha toda aqui cheia de pau-brasil e tudo mais. Então, aqui foram as primeiras levas de riquezas para lá, de pau-brasil e Mata Atlântica. E aí, as pessoas que vieram, os europeus, os holandeses, franceses, portugueses, todos eles deixaram muita influência nessa região. Então, olha, a comida típica dessa região é a tapioca com a carne seca, mas tem outras também, mas é a mais característica. Aí, nessa região é muito quente, e aí o calor faz com que as músicas são mais alegres, as roupas para trabalhar aqui nessa região precisa ser muito forte de resistência. Então, na caatinga, cheia de espinhos, aquela floresta de caatinga, então aqui a gente tem aqueles nordestinos que usam as calças de couro, os casacos de couro, chapéu de couro, tudo para poder trabalhar no meio dessa caatinga. Então eles têm muitos animais ali, eles têm que cuidar dos animais e tudo. Então toda essa região aqui, ela teve um grande desenvolvimento naquela época. Depois, e principalmente, todas essas regiões do litoral foram ocupadas primeiro no litoral, porque era onde era mais fácil de povoar, não é? Então, olhe bem, aqui na região sudeste, nós tivemos muitas riquezas aqui em Minas Gerais, na época da extração do ouro, pedras preciosas, o plantio do café, São Paulo também. No Rio de Janeiro, aonde eles fizeram primeiro, usaram a cidade sede do Brasil, Rio de Janeiro mesmo. Então, aqui a nossa região foi muito muito diversificada a cultura dessa região. Todas as pessoas que vieram da corte de Portugal,
Então, aqui houve muita influência na arquitetura. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, as cidades históricas, é como passear lá em Portugal. A gente vê a mesma construção, os mesmos recursos de enfeites e tudo. São Paulo também tem muitas cidades históricas, mas Minas Gerais foi a extração do ouro e pedras preciosas. Então, os povos indígenas ficavam mais ao meio dessa região. Lá, os imigrantes ficavam mais no litoral. Então, no interior desses estados, tem muita tradição indígena também. Por exemplo, chegaram os portugueses aqui na região e aí queriam comer pão, mas aqui não tinha trigo. Então, eles começaram a fazer o pão de queijo de mandioca. Então, o pão de queijo é uma comida típica dos mineiros e que se esparramou por todo o mundo hoje em dia. Olha, o café, a feijoada no Rio de Janeiro, a moqueca capixaba, é muita comida típica aqui nessa região nossa. E o censo de 2018 fala que nessa região 51% das pessoas que foram contadas se colocaram como brancas, 38% como pardos, quer dizer, misturados de várias etnias, e 10% de negros. E havia uma baixa presença de índios nessa região. Então, essa região não tem mais tantos índios. Na região sul, a gente também tem uma grande imigração das pessoas europeias, principalmente italianos e alemães. E eles influenciaram tanto aqui com a agricultura, até com a língua. Algumas cidades ainda falam alemão aqui nessa região. Então, as comidas, as festas, as danças típicas, todas com muita influência da imigração europeia. As bebidas, por causa do frio intenso dessa região, aí o chimarrão é uma coisa muito usada por eles, e as vestimentas típicas. Lá eles têm o pinhão como um fruto da araucária, que se chama pinhão, como uma das comidas típicas deles. Porque eles colocam no fogo o pinhão e fazem ele assado. É uma festa do pinhão também. E todas as festas são colocadas aqui na área da região sul, muito com a influência dos italianos e alemães. A região centro-oeste. Aqui nós temos o Pantanal, um monte de coisas importantes do nosso país. Só que naquele tempo, isso estava muito no interior do país. Então, os imigrantes que chegaram aqui não foram muitos os estrangeiros, foram mais os gaúchos, os mineiros, e também a influência maior foi a indígena. Os índios aqui até hoje tem muitas população, a população indígena aqui é maior do que nos outros que a gente olhou agora. E aqui, olha, nós temos pratos típicos como arroz de pequi de Goiás, a sopa paraguaia, o arroz boliviano, quer dizer que eles estão próximos aqui na fronteira e também fizeram influência nessa região centro-oeste. E no censo, eles colocaram que 53% das pessoas se disseram pardas, 37% brancas e 9% negros. Dentro desses 53 pardos estão todos a miscigenação com os índios também. Aqui agora na região norte, olha, a região norte ficou o maior tempo longe da colonização. Para esses que chegavam de Portugal, da Alemanha, da Itália, da Holanda, chegar aqui na região norte foi mais complicado. Eles começaram a passear pelo Rio Amazonas, fizeram muitas coisas em Manaus, mas não tiveram muita colonização aqui. Aí foi o maior
influência foi a cultura indígena. E aqui, até hoje, é onde existe no país a menor densidade populacional, que quer dizer habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui, por exemplo, no Sudeste, tem uma grande densidade populacional. São Paulo, Minas Gerais, Rio, Espírito Santo. Depois vem aqui também, tem um pouco, mas o maior é no Sudeste. E aqui é a menor do Brasil. Nós temos comidas típicas da floresta, que é o açaí, a mandioca também, porque é da cultura indígena, e as festas mais importantes, que é o Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, e o Festival de Parintins, no Amazonas. As danças são também influenciadas pelas culturas africanas, o carimbó, congados. E no censo, aqui nessa região norte, é onde tem a menor quantidade de brancos, que eles se autodenominaram brancos. 19% só da população inteira da região norte é chamada de branco. Então, gente, é um país muito cheio de diversidade, não é? Diversidade das pessoas, diversidades culturais. E eu estava olhando no livro de vocês, tem uma parte tão bacana que a minha parte não é colorida. E eu quero mostrar para vocês não perderem. Olhe bem, aqui é o mapa das populações indígenas. Olha que essas manchas coloridas aqui, elas são dos povos indígenas que existiam aqui. Olha que importante. Nessa região clara aqui, era o Tupi-Guarani. E aí que vocês estão olhando todas essas manchas coloridas, vai ser muito mais legal para você ver, tá vendo? Agora eu quero que vocês vejam aqui a atual distribuição indígena. As áreas que agora eles têm abaixo de 500 hectares e acima de 500 hectares. Então, essas pontinhas pretas são as áreas que vão ser as áreas indígenas de hoje. Então, olhe bem, cada um desses pontinhos é uma área indígena. Tá vendo? Aí tem um monte de áreas indígenas com todos os seus nomes. Agora eu quero que vocês vejam esse outro mapa aqui. Não é mapa, essa outra coluna aqui, os grupos de indígenas extintos, que não existem mais. A população original deles. Os aimorés ou botocudos ficavam em Ilhéus, na Bahia, no Espírito Santo, eram 30 mil indivíduos e não existem mais. Eles foram extintos pelas doenças que a população europeia trazia para eles. Eles ficaram sem as suas terras, guerrearam, foram mortos, foram embora. Um monte de gente, olha quanta gente que existia naquela época e que hoje não existe mais ninguém, foram extintos, iguais os animais que são extintos da natureza. O mico-leão-dourado estava quase extinto, esses índios foram extintos, olha que triste. Os índios tamoios, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, olha, eram 35 mil indivíduos. Era a população original daquele tempo. Eles fizeram esses levantamentos historicamente, cientificamente provado. Agora vamos ver aqui, olha, a população indígena em 2010. Como que ainda existe, olha. No Acre, 15.921 indivíduos. Vamos ver em Minas Gerais? Minas Gerais, nós temos 31.112. Então, é uma população interessante, que é bastante gente, não é? Agora, a gente vê em todos esses estados qual a quantidade de índios, de autodeclarado indígena.
Então as pessoas na hora de fazer o censo falam assim, eu sou indígena, entendeu? E essa tabela aqui é que você vai usar nesse mapa. Aqui está dizendo para você pintar de vermelho no mapa os 3 estados com maior concentração de indígenas. Aham, você vai ter que ler direitinho a sua tabela. E os 3 estados com menor concentração indígena. Qual o título que você vai fazer para o mapa? Sobreviventes das regiões dos estados brasileiros? Sobreviventes indígenas dos estados brasileiros? Ou será o quê? E qual a legenda que você vai pôr? Nós temos aqueles que têm mais índios vivos ainda naquele estado, o que tem menos índios vivos naquele estado. Uma coisa a se pensar, hein? A gente tem que ficar de olho em todas as coisas que a gente precisa aprender, não é? Não é só aprender, não. A gente tem que conhecer e guardar dentro da gente. Tem uma história bacana sobre a história do pão de queijo. Você vai ver aqui na sua apostila que o pão de queijo é originário de Minas Gerais de verdade. Vamos estudar sim. Façam o seu esquema. Olhem direitinho as coisas que são importantes e grave bastante, porque isso tudo é muito importante para a sua vida, tá bom? Tchau!